Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que eu estou bem contente que todas as pessoas que gostam desse tema da inclusão consigam participar. O professor Roberlaine, nosso reitor, ele está com um problema de conexão, ele não está conseguindo entrar. Então, nós vamos dar início e depois a gente passa a palavra para ele. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir é para que todos desliguem as câmeras e os microfones, porque nós temos um público surdo aqui nesse evento e eles precisam visualizar o intérprete de Libras. E para que eles visualizem, as outras câmeras têm que estar desligadas. Então, eu peço que todos desliguem as câmeras. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Débora, eu sou técnica em assuntos educacionais do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Nós temos aqui os meus dois colegas, o Lucas Ramires e o Lucas Ávila e o Fernando Ramires, que são intérprete de Libras. Nós formamos juntos o núcleo. A gente trabalha junto faz um ano, mais de um ano. Bom, eu vou, antes de apresentar os nossos palestrantes, eu vou falar um pouco sobre o NIDA, uma breve fala. Primeiro que o tema da nossa live de hoje é sobre acessibilidade comunicacional e sobre a inclusão no ensino na perspectiva remota. A gente decidiu fazer essa live porque a gente pensa que isso é um tema bem importante para que os alunos com deficiência possam se incluir nesse período remoto, que é bem difícil. Acredito que para todos os professores e profissionais da rede, enfim. Bom, na Unipampa, nós temos, então, 115 alunos com deficiência, que estão distribuídos nos 10 campi. Nós temos 19 servidores com deficiência. E o NINA, ele está vinculado à ADAF, que é a Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão. O NINA ajuda a coordenar as ações para inclusão e acessibilidade na Unipampa. Dentre essas ações estão a formação continuada de docentes, de técnicos e a aquisição de recursos de acessibilidade. Auxilia também na construção de políticas institucionais e visa garantir aos acadêmicos as condições necessárias de permanência com qualidade no ensino superior. A gente preza a eliminação de barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais e tecnológicas. Bom, a respeito das nossas palestrantes de hoje, nós temos, vou falar por ordem de fala, que nós acertamos. Então, a Adriana Lara, vou falar o breve currículo dela. Ela é pós-graduada em gestão escolar, foi diretora, supervisora escolar e alfabetizadora há mais de 10 anos. Secretária de assistência social no período de 2000 a 2008, inovou a assistência social, criando a Casa de Cursos, o Centro de Planificação, bem como as Casas da Família, Centro de Referência especializado em assistência social, que é da Secretaria Municipal de Educação. Nossa outra palestrante é a Aline Monteiro Correia, coordenadora de acessibilidade na FADERS, psicóloga, especializando em neuropsicologia, com ênfase em neuropsicologia escolar pela PUC e em transtorno do espectro autista. E a nossa docente, a professora Kelly Krause, doutoranda em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestra no programa de pós-graduação em Ciências Sociais pela Unicinos, especialista em docência em Libras pela Universidade Tuiuti do Paraná, graduada em bacharel em Sistemas de Informação pela CETREM, graduada em licenciatura em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente ela é docente de Língua Brasileira de Sinais na Unipam, no campus São Borja. Deixa eu só autorizar aqui quem mais está pedindo autorização. Então, eu quero agradecer a todos novamente. Estou autorizando o pessoal para entrar aqui. Se por acaso alguma coisa, vocês ouvirem algum barulho, eu estou em casa com os meus 3 filhos. Mas eu espero que todos
aproveitem a nossa live. E, assim, pessoal, as dúvidas vocês podem colocar no nosso chat. E, ao final, após as 3 palestras, nós vamos colocar essas perguntas, essas dúvidas para as palestrantes. Então, vocês coloquem para qual palestrante e a pergunta. Eu vou colocar novamente ali no chat a lista de presença também. E aí eu peço, então, que vocês assinem a nossa lista de presença. Muito obrigada mais uma vez às nossas palestrantes. Vou passar a palavra agora, então, para a Adriana Lara. Olá. 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 Tá dando para ouvir? Olá. Pessoal, então, assim, dizer da imensa alegria de poder estar participando desse momento com vocês, cumprimentar a Débora por essa iniciativa, né, junto com a nossa querida Unipampa, a Unina, a DERS, e as nossas palestrantes também, né, a psicóloga Aline Correia, a professora Kelly Krause, e todos vocês aí, já estamos com 104 participações. Coisa boa, né, é um tema tão importante e que ele merece ser discutido, ter visibilidade, ser debatido, e a gente sempre está fomentando esta fala e esse debate tão importante que é dar visibilidade a essa necessidade de inclusão e de trabalhar o tema que é a acessibilidade na comunicação, né? Como se dá essa acessibilidade na educação. Então, eu sou Adriana Lara, estou secretária da Educação no município de Bagé há 3 anos e meio, sou concursada há 30 anos pela Prefeitura Municipal de Bagé, né? Sou professora apaixonada pelo que faço, e hoje estou com o privilégio de poder estar à frente de uma secretaria e poder, junto com a minha equipe, junto com os professores e com os gestores, ter o desafio de poder melhorar a educação, de poder, junto com meus colegas, junto com a equipe, pensar a educação, essa educação que nós queremos, que é um desafio, a utopia que nos move, que sempre deve de estar nos desafiando a cada dia. Então, assim, falar um pouquinho para vocês que nós temos nos destacado em alguns trabalhos que nós realizamos na Secretaria de Educação, junto com a coordenação da nossa inclusão, né? Nós temos um departamento aqui que é a coordenação da inclusão escolar, da inclusão, e é um trabalho bem interessante. Nós temos hoje em torno de 46 professores do AE, né? Todos vocês sabem a função e o trabalho importantíssimo desse professor do AE, sendo esse articulador da inclusão dentro das escolas, né? Sendo esse facilitador, sendo essa pessoa que facilita e que é esse elo de ligação entre o professor e o aluno e a comunidade e todo o ambiente escolar, e nós temos 8 intérpretes também, tá? Então, é um trabalho, vamos dizer assim, muito desafiador para todos nós. É um trabalho que ele requer sempre um pensar, requer ter a humildade para estar sempre aprendendo e buscando novas tecnologias e buscando novas parcerias e ouvindo muito a nossa comunidade. E hoje nós temos uma escola que nasceu do desejo da comunidade surda, que é uma escola polo, é a Escola Bidart, uma escola polo de surdos, e que estamos com um trabalho extraordinário lá, capitaneado pela professora Alberes, por uma equipe maravilhosa de professores e de intérpretes. Ela nasceu não da nossa vontade, mas ela nasceu de ouvir as pessoas, de ouvir a comunidade surda, e esse projeto ele foi tomando forma, tomando um corpo, e ele vem para ficar. Hoje a gente vê na Escola Bidart o quanto todos se desenvolveram, o quanto o desenvolvimento foi e está sendo grandioso e desafiador. Porém, a escola comprou a proposta, né? Quando a escola compra a proposta, quando a escola
muda o projeto político-pedagógico, quando todos os professores, a merendeira, o porteiro, o secretário, todos vivem dentro daquele projeto, é sucesso, todos são incluídos. Não é uma pessoa incluída, não é uma pessoa com deficiência que é incluída, todos estão incluídos naquele processo. E o ganho não é para não é para o aluno com deficiência, o ganho é para a comunidade inteira. O ganho é para a família, é para escolas, é para a escola, é para aquele que é ouvinte, o que não é ouvinte, né? Então, a gente tem muita satisfação de apresentar esse trabalho, que é um trabalho grandioso. Agora, com a questão da pandemia, e esse nosso reinventar, pessoal, esse nosso desafio de como chegar no nosso aluno, de como estar perto do nosso aluno, já que a gente não pode estar perto, né? E pasmem, a vida é tão contraditória que aquilo que muitos professores abominavam na sala de aula, que é essa telinha do telefone aqui, que é o telefone, que nós brigávamos porque telefone e sala de aula não podia, competia com o professor, competia com o trabalho pedagógico do professor, nas vistas de muitos colegas, hoje é uma ferramenta essencial para que os professores possam estar levando o conhecimento, as atividades pedagógicas, mantendo o vínculo com os nossos alunos. Vejam só, então é algo grandioso esse desafio, o que era há bem pouco tempo atrás, um instrumento que competia com o professor na sala de aula, hoje é um instrumento, por conta da pandemia, que nos aproximou, que nos deixou mais próximos, né? Seja com as plataformas, seja com os aplicativos, como agora o Meet, a gente está falando, quantas pessoas, 121 pessoas interagindo, se assistindo ao mesmo tempo, isso é fantástico. Então, eu acredito que a vida nos coloca em situações de que nós temos que crescer com aquelas situações. Né? A vida nos impõe momentos e dificuldades que nós precisamos crescer. Não dá para ser como aquela música do Roberto Carlos, né? Ficar sentado à beira do caminho, esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que fazer acontecer. Tem que fazer do limão a limonada, bem gostosa, né? Ou uma caipirinha para quem gosta. Enfim, uma brincadeira só para descontrair com vocês. Mas é isso, a gente está nesse trabalho e uma coisa muito legal que aconteceu foi que Bagé foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul. Primeiro foi São Paulo e depois foi Bagé, que utilizou um canal de TV aberta, que é a TV Câmara, que eu tenho a alegria de dizer para vocês que fui eu que criei a TV Câmara de Bagé, enquanto eu fui presidente do Legislativo no ano de 2010, né? Foi criado por uma mulher e foi criado em 9 meses, essa criança nasceu em 9 meses, e por que eu digo uma mulher? Porque geralmente o presidente do Legislativo sempre são homens, né? E eu fui a segunda mulher presidente do Legislativo, e a gente conseguiu aí criar a TV Câmara, e hoje, quem diria que 10 anos depois, eu, estando numa posição de secretária do município de Bagé, tivesse o privilégio, né, tive essa iniciativa de falar com o presidente esquerdo e pedir a permissão para utilizar a TV Câmara para eu passar as aulas para os nossos alunos, as teleaulas, as videoaulas. E hoje nós temos toda terça e sexta-feira, às 10 horas da manhã, videoaulas e reprise às 15 horas. Todas as nossas videoaulas com intérpretes, todas com intérpretes de Libras. Aliás, eu acho que o Juan está com a câmera, o som aberto aí, está dando ruído. Né? Se puder fechar, vai ficar legal. Todas as nossas videoaulas com intérpretes, todas. E uma das coisas que nós fizemos foi, em 2010, quando nós criamos esse canal de TV, a TV Câmara de Bagé, eu tinha intérprete de Libra. Quando ele nasceu, ele já nasceu tendo intérprete de Libra, ou seja, cada fala de vereador tinha um intérprete de Libra que comunicava. E, infelizmente, agora eles não têm, né? Então, até um encaminhamento aí para o presidente esquerda, que nós estamos fazendo, já fizemos, para que a TV Câmara de Bagé volte a ter o intérprete de Libras
como tinha na época que foi criada, que eu criei em 2010. Mas as nossas aulas, todas as nossas aulas da TV Câmara e as que vão para o YouTube, todas elas, nós temos 8 intérpretes que são pessoas extraordinárias, que têm feito um trabalho assim de ponta para a nossa comunidade. Elas são, né, passam pela essa tradução dos nossos intérpretes. Isso é muito importante. Então, eu acredito, assim, que os nossos professores do AES, 46 professores do AES, estão fazendo um trabalho extraordinário no sentido de não só manter o vínculo, mas de acompanhar, de adaptar, de planejar junto com o professor da turma as atividades e poder adaptar essas atividades para chegar lá ao nosso aluno. Alô, não estou escutando. Eu sou surdo. Então, pessoal, eu acredito que esse desafio é um desafio muito grande para todos nós. Esse momento, ele requer muita boa vontade para a gente fazer das dificuldades possibilidades. Eu fico à disposição de vocês, né, para algum questionamento, para alguma pergunta, o que eu puder aqui contribuir com a fala e com a respostas, eu estou à disposição de vocês, disposição da Débora, né, e de todos vocês que estão participando nesse momento conosco, tá bom? Adriana, eu agradeço. Eu só vou dar um aviso, pessoal. Eu estou removendo os colegas que estão atrapalhando, tá? Eu acho que nós somos bem claros no início para que todos ficassem com o microfone desligado, e tem gente que está colocando música e não é legal, né? Estamos todos aqui trabalhando e aqui adquirindo conhecimento, tá bom? Adriana, tu gostaria de fazer mais alguma consideração? Débora, eu acredito que eu fiz um apanhado geral, assim, desse trabalho que a gente realiza aqui. Sabemos que os desafios são constantes, né? Sabemos que as responsabilidades são constantes e que a educação, para nós, é algo assim, é muito caro, é algo muito precioso, é algo de mais importante que a gente pode deixar de legado para uma sociedade, transformar uma sociedade através dela, né? E com a ajuda de todos, eu acredito que nós podemos, sim, melhorar a nossa educação, fazer com que ela seja uma educação de acesso para todos, para as pessoas com deficiência, para que essa comunicação seja uma comunicação de acesso para todos, né? Que essas pessoas possam ter acesso à comunicação, e sem ela, né, não existe aprendizado. Sem comunicação, esse aprendizado ele fica muito frágil. É necessário a comunicação, e uma comunicação de qualidade, uma comunicação que seja compreendida. Essa comunicação ela precisa ser compreendida, ela precisa ser absorvida, né, com encanto, com facilidades, para que a gente possa emancipar realmente a nossa sociedade. Demais, eu estou aqui, vou acompanhar os nossos palestrantes e estou à disposição de vocês para qualquer questionamento. Agradecemos, então, a nossa convidada, a Lara. Logo após, a gente vai abrir espaço para as perguntas. Eu peço que vocês coloquem aí. E só um pouquinho. Peço que vocês coloquem ali as questões no chat, que depois a gente vai encaminhar para que vocês querem se dirigir. Então, eu vou agora... Eu não falei no início, pessoal, eu peço até desculpas para a professora Marta, que é a nossa coordenadora da ADAF. Ela está na sala, ela não está conseguindo falar, porque ela fez uma cirurgia, né, professora? Então, ela não está podendo falar. Peço que me desculpem pela falha, mas eu acabei não citando o nome dela, nossa coordenadora da assessoria de diversidade
ações afirmativas e inclusão, e ela está presente aqui, ela só não pôde se pronunciar no início devido a essa cirurgia que ela fez. Bom, eu vou encaminhar, então, agora da FADERS, que vai nos presentear com as informações que ela traz da FADERS para a gente. Aline, por favor. Aline, nós não estamos te ouvindo. Tchau, gente, eu tenho que ir. Tchau, Nino Primava. Boa tarde. Agora conseguem me escutar? Sim, agora sim. Ótimo. Não sei o que aconteceu aqui, né? São as surpresas da tecnologia. Bom, então, boa tarde a todos, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Débora, do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Unipampa. Meu nome é Aline e eu sou coordenadora de acessibilidade na FADERS. A FADERS é uma fundação do Estado que trabalha na articulação e no desenvolvimento de políticas pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades no Rio Grande do Sul. A FADERS trabalha a partir de 5 eixos, né? Capacitação, direitos, políticas públicas, direitos e políticas públicas, né? Pesquisa, atendimento e acessibilidade. Eu não sei se vocês estão escutando uma interferência ou é só para mim. Não, eu tô desativando o som das pessoas que deixar o som ativado. E eu vou repetir que eu vou começar a remover de novo essas pessoas, gente. Peço a colaboração de todos para que a nossa live fique bem legal. Ok, eu vou perguntando até para não atrapalhar o trabalho dos intérpretes, né? Então, eu vou aproveitar esse espaço, esse convite, para falar sobre acessibilidade comunicacional. Embora a gente vá falar em acessibilidade comunicacional, as outras dimensões da acessibilidade, como a metodológica, instrumental, programática, atitudinal, arquitetônica e urbanística, elas vão estar interligadas, né? Elas são interdependentes e elas são fundamentais para que a inclusão da pessoa com deficiência aconteça de fato. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os diferentes paradigmas que moldaram a experiência de se ter algum tipo de deficiência ao longo dos anos, e como isso ainda impacta nos dias atuais. Começando lá pela Grécia Antiga, né, na Idade Média, as pessoas com deficiência, elas eram exterminadas, né? Então, elas não tinham direito à vida. Então, quando uma criança nascia com algum tipo de deficiência, ela era exterminada. E essa era uma prática aceita socialmente.
Professora, Não, posso fazer uma pergunta? eu acredito que as perguntas vão ficar para o final, é isso, Débora? Tá, vou continuando. Olha o porco! Só vou concluir para ficar acessível, né? Bem, depois as pessoas deixaram de ser exterminadas, né, e passaram a ser aceitas, mas aceitas do ponto de vista do direito à vida, né? Mas aí elas eram excluídas do ponto de vista social. E esse é o período conhecido como período da exclusão, onde não havia espaço para pessoas com deficiência no campo social. É o período também conhecido como modelo de rejeição social, né? Aí a gente avança, né? Segue, vai passando o tempo e entramos no período, então, da segregação. Nesse período, nós tínhamos pessoas com deficiência segregadas do convívio social, né? Ou seja, as pessoas tinham o direito à vida, né? Podiam estar na sociedade, mas de forma segregada. Nesse período também foi marcado pelo surgimento de importantes instituições, né? Foram criadas várias instituições, né, onde as pessoas com deficiência elas eram institucionalizadas. Então, né, mais uma vez privadas ali do convívio social, né, da interação social. E esse período foi marcado também pelo caritativismo, pelo assistencialismo, e o Estado ainda não se ocupava muito desses sujeitos, né? Então ficava muito ao cargo da igreja, né? Muito ainda no viés ali com aquela raiz da benevolência, enfim, né? Nesse momento, havia uma concepção de que as pessoas com deficiência eram sujeitos incapazes e eles precisavam da benevolência para sobreviver. E assim a sociedade seguia se organizando, né, e produzindo modos de viver a partir da perspectiva de sujeito sem deficiência, né? Se a gente for pensar na organização de uma cidade, ela vai se dar a partir das necessidades desse coletivo. Mas como a gente viu, ainda não era considerada a perspectiva da deficiência. Então, as necessidades das pessoas com deficiência, elas não eram contempladas. Nesse momento, a gente tem alguns tensionamentos muito importantes que foram mudando a organização social. E a gente entra, então, no período da integração, né, que tem um enfoque muito grande na perda, na questão do corpo mesmo, né, conhecido também como modelo médico da deficiência, onde o discurso que permeia a experiência do sujeito com deficiência é de que esse sujeito ele deve ser habilitado, reabilitado, ele deve se adaptar para viver em sociedade. Para aqueles que conseguiam, né, se adaptar, se reabilitar, né, havia espaço no corpo social. Para aqueles que não conseguiam, aí tinham, então, novamente a experiência da institucionalização, ou mesmo da reclusão. Então, eram pessoas que ficavam reclusas nas suas casas, em quartinhos, né? Onde muitas vezes elas foram privadas, inclusive, do convívio familiar. E isso é muito complicado, né? E acontece ainda, esse é o pior. Se a gente for em alguns locais no interior, onde o acesso é mais restrito, existem situações como essa ainda hoje, né?
Mas por trás desse período, né, o período da integração, a ideia de que não temos espaço no social para pessoas com limitações, né? E entende que essas limitações, elas são exclusivamente do sujeito. Como consequência desse pensamento, obviamente que a intervenção ela é no sujeito com deficiência, né? Então a gente avança, né? E esses avanços, na verdade, eles são frutos de muita luta, né? O protagonismo das pessoas com deficiência é fundamental para que a gente vá avançando e saindo lá daquela lógica, né? E aí a gente entra, então, no paradigma atual, que é o da inclusão, né? Da construção da inclusão, que tem uma concepção muito diferente sobre quem é o sujeito com deficiência, né? E ainda, a pessoa com deficiência da inclusão, ela é vista do ponto de vista biopsicossocial, né? Então, do ponto de vista biológico, psicológico e social. Então, passa a ver esse sujeito de forma integral e implica, isso é fundamental, o meio social na experiência da pessoa com deficiência. Como eu trouxe aqui para vocês, né? A sociedade ela vai se organizando a partir das necessidades, dos tensionamentos desse coletivo, né? E quando a gente tem um tensionamento muito grande para a inclusão da pessoa com deficiência, e eu enxergo também a dimensão social, acaba que fica implícita que as limitações experimentadas pelas pessoas com deficiência, elas vão ser consequência também das barreiras criadas ao longo dos tempos. Nesse momento, as intervenções passam a ser também no social, né? E passamos a investir no desenvolvimento de tecnologias assistivas e de recursos de acessibilidade, para que a pessoa, agora sim, né, possa participar de forma plena e efetiva na sociedade. Mas toda essa mudança não é simples, né? Não é fácil e ela está aí em constante construção, né? É uma mudança cultural, na verdade, né? Que envolve preconceitos sobre quem é o homem, né? Isso é muito difícil. E hoje a gente percebe ainda, né, a partir de alguns discursos, paradigmas que estão, na verdade, atravessados pelas concepções de pessoa com deficiência dos períodos da segregação e da integração, por exemplo. E nesse sentido que a gente encontra resistências na ação ou na implementação da acessibilidade, por exemplo. Se o meu conceito, né, de pessoa com deficiência está ligado ao paradigma da integração, eu entendo que o outro que precisará mudar, né, e eu não. Eu não preciso fazer adaptação, porque a adaptação tem que partir do sujeito com deficiência. Bom, vamos trazer um pouquinho, então, da acessibilidade comunicacional nesse contexto, né? A gente sabe que a comunicação é a forma de interação humana. E é a partir da comunicação que a noção de sujeito se estabelece. Para a aprendizagem, então, ela é fundamental, né? A gente precisa lembrar que a comunicação também ela é verbal e não verbal. Ela se dá por meio da fala, das expressões, dos textos, de sinais, libras, né? Do braille também, mas também por meio das tecnologias da informação e comunicação. Então, as barreiras na comunicação poderão trazer um impacto muito importante
também do ponto de vista psicológico desses sujeitos. Pessoas com deficiências sensoriais, como a deficiência visual, auditiva, surdez, surdo-cegueira, elas poderão encontrar barreiras importantes, né? E somadas a outros atravessamentos, como classe social, por exemplo, acentuarão ainda mais essas barreiras. E isso limita, inclusive, o acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação, segurança, e aí por diante, né? E, ao mesmo tempo, a área que mais tem avanços na atualidade, sem dúvida, é a área da comunicação, das tecnologias. Hoje, a gente tem recursos atualmente que a gente só imaginava graças aos desenhos da família Jackson, né? Talvez alguns aqui nem saibam do que eu estou falando, mas era um desenho que narrava o dia a dia de uma família futurística, né? Onde as pessoas se comunicavam com telefones, com computadores, por chamada de vídeo. E olhem só que irônico, né? O que a gente está fazendo aqui agora, né? E isso era o máximo na época, era tipo de volta para o futuro. A gente ainda não conseguiu os skates voadores lá, mas, né? As videochamadas já estão aí, né? E essa é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia. E é também um recurso que é utilizado por todas as pessoas, né? Trazendo aqui o exemplo dos aparelhos celulares, o que é utilizado por todos, né? Ele possibilitou e facilitou a comunicação entre surdos, que podem, né, se comunicar através da sinalização por videochamadas. Alguns atendimentos, por exemplo, foram facilitados por esse recurso, onde a gente tem a intérprete de Libras, né, fazendo a tradução e interpretação por meio de videochamadas, né? E isso é o que hoje a gente mais está tendo que utilizar, né? Só com relação a isso, eu vou fazer uma observação, que é a questão da qualidade dos vídeos, né? Então, a gente precisa também de uma boa qualidade para que essa comunicação chegue de forma eficiente, né? Então, a gente precisa também ter cuidado com isso. É a preocupação da Débora também na questão de desligar, né, as câmeras, enfim, para ficar tranquilo para os surdos, né, terem acesso aos intérpretes. E uma das ações que eu acho, assim, já divagando pela inclusão, né, que eu acredito que é fundamental para a inclusão, é a implantação no currículo escolar da disciplina de Libras, por exemplo. Mas eu nem vou me deter nessa questão, porque eu sei que a professora Kelly vai poder contribuir muito mais do que eu, né? Bom, voltando então, a gente entra em um dos principais fundamentos da acessibilidade, que é a ideia da acessibilidade para todos, a ideia de desenho universal, né? Que a gente tem os produtos, os equipamentos, os serviços, de forma que contemplem o maior número de pessoas com as mais diferentes habilidades, né? A ideia principal contida no desenho universal, né, é que o mundo projetado, o mundo criado por todos nós, ele deve se adaptar, o mundo deve se adaptar, os produtos devem se adaptar da melhor forma possível para todas as pessoas, né? Ao invés de exigir um grande esforço de adaptação por parte das pessoas com deficiência. Ainda trazendo como exemplo o telefone celular, ele é fundamental para pessoas com deficiência visual, né? Que passaram, então, a utilizar os seus smartphones como uma importante ferramenta de estudo, de trabalho, de lazer,
né, de orientação e mobilidade, como bem colocou a professora Adriana, a secretária Adriana, né? Pelos recursos de acessibilidade dos smartphones, né? E além dos recursos do aparelho, a gente ainda tem vários aplicativos que agora têm o objetivo, né, agora sim, de responder às necessidades das pessoas com deficiência também, que passaram, então, a compor esse meio social, né? Se a gente pegar, então, na escola, né, no processo de aprendizagem, né, na escolarização, a gente pode dizer que a aprendizagem, ela se dá a partir da comunicação, né? Então, a gente pode inferir os impactos que barreiras na comunicação poderão trazer na aprendizagem, né? Ali no processo de escolarização, de uma forma geral, para as pessoas com deficiência, né? Aí, recorrendo mais uma vez ao desenho universal, que é um dos... Aline, Oi? eu vou te interromper só um minutinho, Claro. Que o nosso reitor, o professor Robert Lane, está nos acompanhando, ele conseguiu acessar, só que ele tem um compromisso agora às 15 horas. Eu queria passar a palavra para ele. Claro, perfeito. Desculpa, mas aí depois tu retoma, poderia ser? Claro. Professor Robert Lane, vou passar a palavra para o senhor, então. Muito obrigado, Débora. Me desculpa, Aline, eu não queria atrapalhar, muito pelo contrário, mas eu estava acompanhando aí as dificuldades. Isso é um problema que não só o Unipampa, o Instituto Federal, o FSM, o URGS, nós gostaria aqui de pedir desculpas ao nosso público que vem acompanhando, que está acompanhando em função do tema, da importância do tema, e foi atrapalhado por esses baderneiros, mas que nós já estamos atentos a isso, estamos encaminhando denúncia, não só de hoje, mas de outros eventos, infelizmente não é a primeira vez. Isso aí é uma ação que a gente está fazendo junto com as outras instituições, então só gostaria de pedir desculpas, e a gente está buscando formas, né, de minimizar esse efeito, né? Mas nós estamos numa universidade, nós trabalhamos com educação, isso é um processo educativo, e a gente espera que possam localizar essas pessoas e que elas aprendam com isso. Mas é lamentável, é lamentável. Mas, tirando isso à parte, é um tema que nós, que a DAF, não só o tema de hoje, como tantos outros que vêm sendo debatidos aqui nas mais diversas formas, eu gostaria de manifestar aqui a minha satisfação, a minha alegria com o trabalho que a DAF vem desenvolvendo, que é muito importante. Mesmo agora na pandemia, eu tenho acompanhado a repercussão enorme desse trabalho. Então, eu gostaria de salientar que isso é uma forma para que nós possamos aprimorar as nossas políticas de inclusão. Por isso que é importante. Acho que o professor caiu. Os desafios, né? Eu acho que ele caiu, pessoal. Bom, mas se ele retornar, a gente passa a palavra de novo. Aline. Estou a postos, então, né? Eu vou esperar para agradecer, então, na oportunidade, caso ele consiga retornar. Esses são os desafios que a gente está convivendo, né, nesse momento, né? São inúmeros. Bem, então, voltando ali para a ideia do desenho universal, né? A gente precisa produzir os nossos conteúdos, as nossas aulas, os nossos eventos, né? Os espaços também, contemplando os 7 princípios do desenho universal, que são, vou tomar uma aguinha aqui.
A equiparação, né, é o primeiro princípio ali do desenho universal, equiparação nas possibilidades de uso, que significa que aquele recurso pode ser usado por qualquer usuário em qualquer condição equivalente, né? A flexibilidade é outro princípio, que o uso contempla a diversidade, né? As preferências, as habilidades individuais, que os nossos produtos eles possam ser de uso simples e intuitivo, né? Que seja de fácil compreensão, independentemente da experiência do usuário, dos conhecimentos prévios. Eu acho que na questão da tecnologia, né, dos sites, das plataformas, esse é o principal desafio, né? Que ela seja intuitiva para que a pessoa possa acessar também e conseguir ali, né, administrar o conteúdo, o trabalho, enfim, né? Também é fundamental que a informação seja perceptível, que forneça, né, de forma eficaz, eficiente a informação, independente das condições físicas, né, ou sensoriais do usuário. Também a gente precisa estar atento à tolerância ao erro, né? Que vai diminuir as consequências negativas caso a gente tenha ali alguma ação acidental, tipo excluir um arquivo, meu Deus, e agora, né? Mínimo esforço físico também é importante, né? Que possa ser utilizado de uma forma eficiente e confortável, com o mínimo de fadiga, de esforço, né? A dimensão e o espaço para o uso e para a interação ali, né? Também precisa ser adequada, né? Para o manuseio, independentemente assim da estatura, da mobilidade da pessoa, né? E eu costumo trazer sempre que tem tem uma regrinha de ouro, né, com 2 elementos assim, que é sempre que a gente for elaborar algum conteúdo, enfim, que possam ser contemplados pelo menos 2 sentidos, né? O visual e o auditivo, o visual e o tátil, pensando aí no braille também, né? Bem, algumas barreiras, elas podem ser facilmente eliminadas, né? Normalmente, quando a gente fala de acessibilidade, muita gente vai pensar numa rampa, né? Enfim, mas é muito mais do que isso, né? Por exemplo, aqui pegando assim contexto escolar, acadêmico, né? A escolha das fontes nas nossas apresentações, as cores adequadas, né? Na apresentação de uma aula é algo muito simples, né? E que implica, na verdade, somente a uma escolha, né? Uma preferência por parte do professor. Então, para que a gente tenha uma apresentação, por exemplo, acessível para pessoas com baixa visão, a gente vai fazer escolhas por fontes tipográficas que tenham os traços mais gordinhos, né? A gente tem aí Arial, Verdana. A gente evita também a utilização dos tachados, sombreados itálico também, né? É importante. A gente vai sempre optar por um bom contraste, isso até na questão do intérprete, né? É importante que se tenha esse contraste, porque a gente tem aí surdo cego, né? Como fundo branco e letra preta, por exemplo, na questão dos slides, né? Ou ainda nos materiais impressos para os alunos com baixa visão. É importante a ampliação de letras. A gente recomenda, no caso de impresso, o tamanho de letra entre de 16 a 32, né? Que assim aumenta o contraste e diminui a frequência espacial na folha. Além dos impressos, também é possível ampliar os caracteres. Retornou. Ótimo.
conseguiu retornar. Professor Roberlaine. Consegui, eu não sei o que houve, caiu a ligação. Não, mas, pessoal, eu só gostaria de reiterar, sim, a nossa satisfação de estar recebendo, de estar promovendo um tema desse com um pessoal tão qualificado. A Débora mediando com a professora Adriana, a Aline e a Kelly. Então, eu quero dizer que isso aí é muito importante para que a gente aprimore cada vez mais as nossas políticas de inclusão. A gente vem caminhando nesse sentido, mas ações como essa somente fortalecem e, digamos assim, encurtam o caminho, que infelizmente a gente ainda tem uma distância. Mas, de toda forma, a inclusão nunca será 100%. Eu digo 100% porque é um constante aprendizado. Cada pessoa tem uma particularidade e a gente vai adaptando, vai se adaptando a ela. O que importa é a universidade ser receptiva. E a palavra é essa que a gente quer enfatizar. Nós estamos aprendendo, mas, ao mesmo tempo, estamos com toda a disposição, estamos abertos, somos receptivos. Essa é a mensagem que a gente quer passar a todos, e eu aproveito essa oportunidade da minha intervenção aqui para dizer isso, para salientar isso. Parabéns à DAF pela promoção desse evento, e que tenhamos uma tarde de muito aprendizado ao longo dessa conversa, desse bate-papo sobre esse tema de tão importante relevância. Muito obrigado, Débora, obrigado a todos e a todas. Nós é que agradecemos, professor, pela sua presença, pela sua fala, e é isso, vamos trabalhando, vamos tentando, e sempre em frente, para que a Unipampa seja cada vez mais inclusiva. Aline, por favor. Aproveito também para agradecer, né, o convite, o reitor Roberlaine, pela oportunidade, e é isso, né, é uma construção, né, e oferecer esses espaços de discussão é fundamental, né. Então, parabéns para a Unipampa, né, para a DAF, para o Nina, é isso que a gente precisa, né, para construir de fato a inclusão. Voltando ali um pouquinho no que eu estava trazendo sobre a questão da produção de slides, por exemplo, né? Tudo isso vai facilitar e possibilitar o acesso à informação por parte do aluno, né? E não só para os alunos com baixa visão, também para os alunos que têm alguma perda visual, né? Mas ainda não se configura como baixa visão. Para os disléxicos também vão se beneficiar dessas escolhas e acaba que torna o processo de leitura facilitado. Isso faz muita diferença, né? Mas essas informações eu pulei um pouquinho aqui por causa do tempo até, elas estão disponíveis na nossa cartilha sobre acessibilidade comunicacional, que a gente produziu e lançou esse ano, né? Ela está disponível no site da FADERS para download, aí depois eu deixo ali o site direitinho no chat, caso alguém tenha interesse, né? Aí, para as pessoas com deficiência visual, que são cegas, a gente tem a audiodescrição e descrição de imagens, que é um recurso fundamental. A audiodescrição, ela traz como objetivo a tradução de imagens e palavras, né? Através de técnicas que fazem ali uma narração descritiva e ampliam o entendimento de imagens que podem ser estáticas, né, paradas ou dinâmicas, né, e textos, origens de sons descontextualizados, né, especialmente que não são percebidos sem o uso da visão. Então, a audiodescrição faz essa função de comunicar ali esses outros elementos que estão recrutando só a questão visual, né? Se a gente for pensar no período atual que a gente está vivendo hoje, né, como a maioria das coisas estão acontecendo virtualmente, a gente vai perceber que a maior parte das comunicações, na verdade, elas recrutam a nossa visão.
E aí, para as pessoas com deficiência visual, como é que isso fica, né? Muitas vezes elas não vão ter acesso ao conteúdo da mesma forma que as pessoas sem deficiência. Isso acaba que fica prejudicado, né? Que é pior, às vezes a gente ainda atribui incapacidade para esse sujeito, quando na verdade ele não teve acesso à informação que seria fundamental para o aprendizado, por exemplo. Isso é resolvido através da audiodescrição e da descrição de imagens, né? Lembrando sempre que a audiodescrição ela é realizada por um profissional técnico habilitado, né? Mas existem campanhas que são muito importantes, todos já devem ter visto as hashtags para todos verem, para cego ver, que convida as pessoas a descreverem as imagens para que todos possam ter acesso ao conteúdo. E isso é de uma riqueza ímpar, né? Eu lembro de um evento, foi a abertura de uma semana estadual da pessoa com deficiência que aconteceu ali no Palácio, no Salão Neguinho do Pastoreio. E foi realizada a audiodescrição daquele espaço, né? E foi uma coisa assim que me impactou muito, porque através dela eu percebi, eu enxerguei vários elementos que eu não havia percebido, né? Então, um recurso de acessibilidade que em um primeiro momento possa ser pensado exclusivamente para pessoas com deficiência visual, ele passa a ser aproveitado por todas as pessoas, né? E a prática da audiodescrição, ela é fundamental que se tenha cada vez mais e mais e mais, né? Para que isso seja naturalizado, incorporado na nossa rotina, né? Outra questão que é bem simples e faz bastante diferença é a utilização de layouts que estão ali pré-disponíveis no PowerPoint, né? Aí, quando a pessoa que é cega utilizar o leitor de tela, o programa vai interpretar e ele vai fazer a leitura de acordo com a ordem que está pré-estabelecida no layout de apresentação. E aí, se a gente pega e cria várias caixas de textos aleatórias, né? A interpretação do leitor de tela, ela pode não obedecer a ordem que a gente queria, né? Para transmitir a informação. Os leitores de tela, eles são programas que fazem, né, a leitura da tela do computador através de uma voz sintetizada que vai percorrendo a tela da esquerda para a direita, né, e de cima para baixo. E a gente encontra ainda hoje muitos sites que não são compatíveis com essas ferramentas, né? Que tornam o processo de busca, de pesquisa extremamente difícil. E ainda a gente tem ali conteúdos e subitens de menus que são acessados somente por mouse, ou que o menu é uma imagem. E isso é comum em sites de compras, por exemplo, sem falar naqueles que é clique na sinaleira, né? Alguns sites que utilizam essa forma de segurança, eles já estão se adequando ali, né? Aí o que acontece, né? O leitor de tela não vai reconhecer a imagem. Por isso, sempre que a gente for utilizar uma imagem nas apresentações nas aulas, por exemplo, nos conteúdos, a gente deve se perguntar, né? Se a imagem ela é importante para o entendimento do conteúdo. Se a resposta for sim, se for importante, a gente precisa descrever essa imagem. Se ela for mais decorativa, enfim, daí, dependendo do contexto, não há necessidade, né? Também é importante a possibilidade de navegação através do teclado, né? Onde a gente tem o controle do movimento por meio do mouse dificultado, né? Bom, a gente tem vários recursos disponíveis, principalmente na área da comunicação e da informação,
E o tempo todo são criadas novas ferramentas com o objetivo também de eliminar barreiras, e é a partir da eliminação de uma barreira que nos deparamos com outra, e assim a gente vai adequando as nossas estruturas, a gente vai construindo e operando a inclusão, né? Para finalizar, então, né? Falei rápido e breve dos impactos que as barreiras na comunicação podem trazer para a aprendizagem, mas os desdobramentos dessas barreiras, né, na subjetividade de cada um, é também muito importante, né? A gente está aprendendo o tempo todo, né? E a gente também vai se tornando mais acessível, né? E a gente vai concretizando a inclusão a partir das nossas ações, né? A gente ainda precisa superar várias barreiras nas comunicações, nas metodologias, nos espaços, né? Até pensando que as cidades, elas foram concebidas para pessoas sem deficiência, né? Mas também a gente precisa muito, né, eliminar as barreiras atitudinais, né? E as barreiras atitudinais, elas são materializadas, por exemplo, na recusa da implantação da acessibilidade. Então, o tempo todo a gente precisa refletir sobre o nosso discurso, sobre os nossos fazeres, para que a gente possa identificar quais barreiras nós estamos criando e perpetuando que são, na verdade, atravessadas pelos paradigmas anteriores à inclusão, né? E que, embora elas possam ser abstratas para quem pratica, né? Elas são sentidas de forma concreta pelas pessoas com deficiência, né? A inclusão, ela é um processo, ela é uma construção, como bem falou o reitor, né? E hoje a gente vive em uma sociedade em que as concepções de assistencialismo, do caritativismo, elas ainda estão presentes, né? E que só serão enfraquecidas no momento em que a inclusão e principal, a concepção de homem e de mundo que está por trás da ideia da inclusão, ela seja fortalecida, né? E isso não é só para as pessoas com deficiência, isso é para todos nós. Acho que era isso que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês. Mais uma vez, agradeço o convite. Tenho certeza que eu vou aprender muito ainda ao longo desse webinário. E nós da FADERES estamos à disposição, né, para qualquer coisa. Depois eu vou deixar ali o endereço para o download da cartilha, tá? Muito obrigada, Débora, muito obrigada a todos. Aline, nós que agradecemos. A Aline, eu consegui o contato dela prontamente, na mesma hora, ela aceitou o convite, eu fiquei muito feliz. Lembro que coloquei no grupo da DAF no WhatsApp, gente, a Aline da FADERES aceitou o nosso convite. Eu agradeço e espero que seja a primeira de muitas que a gente ainda vai, né, participar. Bom, eu quero agora falar com a professora Kelly, que é a nossa docente no campus aqui São Borja, e vou passar a palavra para ela. Professora, por favor. Pode começar. Então, boa tarde a todos. É prazer estar junto com todos aqui. Eu quero agradecer a Débora pelo convite. Então, eu estou muito feliz de nós estarmos aqui juntos. Então, por favor, né, vamos abrir o slide.
Pode abrir o slide, por favor. Então, agora a gente vê o próximo slide. Então, agora a gente vai explicar um pouco sobre a questão da acessibilidade comunicacional na questão dos surdos e do uso da língua de sinais na nossa região. Podemos ver o próximo slide. Então, quando eu cheguei aqui, chegou a questão da pandemia e ela se disseminou pela nossa região. Então, começou com alguns alunos surdos, né, e de outras regiões. Também eles ficaram muito aflitos, ansiosos sobre a questão de como seria o trabalho com os surdos, a distância, o EAD. Então, nós fizemos uma reunião inicial entre professores, profissionais da área da educação e escolas, de diversos lugares e instituições de ensino, e tiveram várias reuniões com a preocupação de como seriam realizadas as atividades EAD para atender, né? Houve várias discussões e pensaram, né, de como seriam atividades relacionadas. Será que varia na casa do aluno a atividade? Mas e se o aluno ele não tem internet? Como é que a gente vai entregar essa atividade? E se o aluno tem internet em sua casa, própria residência, nós vamos fazer transmissão? Então, nós lembramos do quê? Há muitas pessoas pensaram em tudo isso, mas o último tema foi a questão da acessibilidade. Então, porque os surdos, ele depende da questão visual, né? Por exemplo, material. Então, ele precisa de algo concreto dentro da escola. Mas no EAD, como é que tu vai construir esse ensino concreto? Então, era importante que se criasse estratégias para que o EAD fosse adaptado a esse material. Mas como é que se poderia usar? Usaria o Meet, o Zoom? Então, várias conversas foram realizadas, reuniões entre o poder público e ainda foram divulgados também para o retorno, para se pensar em como é que vai se decidir. Então, no MEC, durante esse período todo, também os profissionais, né, da área, pensar em como poderiam adaptar o material, inclusive. Vamos ver o próximo slide. Então, eu fiz um formulário no Google, no qual eu fiz um objetivo de pesquisar com os alunos surdos da educação básica, então também do ensino médio e do ensino superior, mas também com a presença dos intérpretes da educação básica e do ensino superior, com o objetivo de pesquisar como aqui no Rio Grande do Sul, em todas as regiões, como estava sendo o trabalho com os surdos. Também qual é a relação, né? Vendo alunos surdos e como é que eles estão sendo sua aprendizagem, a aquisição do conhecimento por meio desse estudo à distância. Então, eu fiz essa pesquisa. Mas os intérpretes da educação básica, eles responderam, né, 21 deles responderam durante esse período, até 9 de julho, 21 deles não me responderam. Também os intérpretes do ensino superior, tivemos 15 respostas do dia 3 até o dia... Porque eu pensei como é que seria a questão da educação básica, mas eu também quis pesquisar a questão do ensino superior para ter mais informações estatísticas. Então, eu fiz essa... E com o tempo, né, a gente analisando, durante esse mês, a gente conseguiu observar algumas informações importantes. Por exemplo, então, das questões das respostas. Pois os alunos surdos da educação básica, 9 alunos responderam, de 1º até 9 de julho, e também os alunos surdos do ensino superior,
obtivemos 6 respostas até o dia 3 de julho. Então, eu apresentei, mas o principal, eu quero mostrar para vocês os gráficos que a gente encontrou a partir dessa pesquisa. Vamos ver o próximo slide. Os alunos surdos na escola da educação básica. Então, a sua escolaridade. Então, 100% dos que responderam estão no ensino médio, porque eu acho que aqueles que têm menor de idade, então é a família que é responsável. Então, em função disso, todos que responderam a minha pesquisa eram do ensino médio. Como vocês podem ver no gráfico de baixo, eles perguntaram se teria acesso à internet em casa e todos responderam que sim. Vamos para o próximo slide. Então, eu usei... Então, qual método eles usam? Telefone, computador. Então, eles responderam, né, que 71% usa notebook, né? Mais usam celular. E poucos usam computador. Mas, então, como é que é a atividade à distância? Será que tem como responder por celular? É muito complicado. Então, o computador ele é mais fácil para visualizar o intérprete, para a pessoa poder redigir o texto e responder e realizar o trabalho. Então, a gente sabe que o celular é um pouco mais complicado para esse tipo de atividade. Vamos para o próximo slide. Então, como eles estão se sentindo relacionado ao conteúdo, o tipo de atividades que eles estão recebendo, os materiais. Então, 85% disseram que está ótimo o material que eles têm recebido e 14,3% falaram que é regular. Então, no próximo quadro, abaixo, nós vemos o que você está usando, né, para a sua comunicação. Então, eles tiveram as opções para responder e a grande maioria tem usado o WhatsApp. Então, o intérprete sinaliza através do WhatsApp, por meio do celular, o conteúdo. Então, o próximo é o Google Meet. E a seguir, nós vemos também o Zoom que está sendo usado. O Google Classroom, nenhum dos alunos que responderam usam essa ferramenta. Então, só atividades, né, por e-mail, ou também alguns que têm de buscar nas escolas atividades. E, então, como não tem internet, eles vão até a escola, buscam atividade e trazem para casa. Então, um número menor de pessoas têm realizado essa atividade. Então, vamos ver o próximo slide. Então, eu perguntei se você acredita que os meios de comunicação que a escola está usando, de divulgação, informação, como o Facebook, redes sociais, o WhatsApp, estão sendo úteis. Então, eles responderam justamente com a presença de 43,9% tem a presença de intérprete dos respondentes. Depois, que não tem a presença do intérprete, foram 28,6%. E aquelas escolas que estão usando só materiais legendados ou escritos, que eles não contêm a presença do intérprete, representaram 26%. Por isso que é importante que a gente se divulgue essa questão relacionada aos alunos, à família, para saber, né, sobre avaliar e ver as informações do que está acontecendo na educação. Então, tem muita importância a questão da Libras. Tá. Então,
vamos ver agora no quadro abaixo, né? O que eles identificaram como sendo mais difícil para eles? Então, as respostas foi 57,7% foi a ausência de intérpretes. Que a imagem está piscando um pouco, né? 28,6% tem outras dificuldades e 14% se referiram à dificuldade nas atividades, para acompanhar as atividades e destacar essa dificuldade. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Então, agora a gente vai ver relacionado os alunos surdos da educação superior. Então, eu perguntei onde é que eles estudavam. Então, 75% relataram que estudavam no ensino, na escola de ensino pública. E 25% estavam fazendo a questão da pós-graduação, né, em escolas privadas. Então, como vemos no quadro abaixo, então, qual deles a maioria usa? E 75% utilizam notebook para usar. E 25% usam celular para as suas atividades. Vamos colocar para o próximo slide? Então, no ensino superior, os que estudam, né? Eu vou mudar, vou colocar ela, fixar na minha tela. Não tá travando muito. Ok. Então, na questão das horas estudadas, né? Usando o PowerPoint com auxílio do intérprete. Quantas horas, assim, a questão dos estudos? 50% na questão dos estudos, né? 25% usam 1 hora. Né? 25% em 3 horas de estudo. Na escola presencial, isso é normal, assim, a questão do uso de 4 horas. Mas na tela, diminui esse tempo, gerando um rendimento menor. Então, na pesquisa foi feito quantas horas, né? Então, a grande maioria fica 2 horas no estudo remoto. Outra tela. Então, quando se usa a questão do intérprete, né? O auxílio dele. Então, 75 usam a questão do Moodle. Outros usam o Zoom, né? Então, foi percebido nesse comparativo, né? Que alguns no ensino básico usam mais o Meet. No ensino superior, se usa mais o Zoom. Próximo slide, troca de slide. Então, o que foi achado com essa pesquisa, né? 75% tem dificuldade nessa questão dessas avaliações. – 25% tem uma avaliação adaptada, por assim dizer. Então, e quanto à questão do sentimento do aprendizado,
para essas avaliações nesse ensino remoto à distância? 50% acham assim, mais ou menos, né? Não gostaram muito. Outros 50% acharam horrível a avaliação disso. Alguns acharam bons. Então, na escola, no ensino básico, gostaram. Acharam, sim, um nível maior de satisfação. No nível superior, já teve um maior índice de desaprovação. Vocês entendem por quê? Porque na escola básica tem mais o contato, as avaliações parecem mais fáceis, né? Já no ensino superior, é mais complicado esse processo. Porque, assim, parece que é jogado conteúdo. Diferente da questão do ensino superior. O ensino superior é jogado. No ensino básico, não. Porque envolve mais discussão e tal. Deveria ter uma avaliação melhor. Trocar de slide, por favor. Focando na questão da atuação do intérprete, né? Nas escolas de ensino básico, tanto no ensino superior. Eu vou mostrar duas colunas ali para vocês, né? Ensino básico e ensino superior. Então, os intérpretes responderam. Em toda a região. Aqui da região sul. No norte. E outra região. Então, lá, parte superior, tem nas regiões que foi estudada ali, na região sul, no oeste. Então, foi avaliada a questão da atuação dos intérpretes nessas regiões. Troca o slide, por favor. No ensino básico, onde se é trabalhado? Nas escolas, ensino médio, escolas municipais e estaduais. E também na questão do ensino particular. No ensino superior, principalmente na área regida pelo governo, né? E também nas áreas das instituições privadas. Troca o slide. Ok. Então, sim, o intérprete, né? Então, que tem atuação com surdos, em quais níveis, né? Então, o maior nível que tem atuação do intérprete é na questão da faculdade. Segunda, no pós. Trocando. Ensino básico. Sim, a atuação dos intérpretes falaram que eles gostaram dessa atuação de trabalhar junto com os surdos, né? 50% aprova isso, né? Alguns ficaram na média, assim, né? Não tem um sentimento bem... 15%, em torno de 15%. Já no ensino superior, teve uma grande satisfação, né? 56%. 55%. Não tiveram uma grande satisfação, 33%. Por que não tem essa satisfação? Porque acho difícil a questão do trabalho, desse trato com o aluno surdo, né, de ensino superior, por causa das avaliações, porque são muito extensas, né, muitos textos. Então isso fica difícil, esse tratamento, essa conexão, ainda mais assim, porque não há o contato presencial, né? É mais uma questão à distância. Às vezes a queda da internet, conexão, isso se torna muito difícil. Trocando slide.
vejam os comparativos, né? Como é muito diferente, sim, no gráfico ali. Olha no ensino básico, usando na questão dos recursos, como do WhatsApp à distância, e a da questão do Meet, ou outros. E olha no ensino superior, que se usa mais o Zoom. Desculpa, deixa eu ver bem. Se usa também o uso do Meet também. E do Zoom. Percebeu a diferença? O contraste? Troca de slide, por favor. Então, tirando isso. Eu, sim, nas pesquisas, assim como doutorado, sim, na PUC, quando eu tive no primeiro dia de aula, foi presencial, né? O que aconteceu? Aconteceu o Covid. Então, eu tive que começar a estudar à distância. Não, foi bom, tive material, tive discussão, os debates e tal. Mas a questão da aula foi-se usado o Zoom. Eu gostei. Foi interessante, assim, né? Teve os debates, teve uma troca com os alunos. Mas eu percebi que o Zoom é muito melhor. Ele é claro, tu consegue ter a visualização de tudo. Né? A questão da avaliação. Olha a avaliação de qualidade. Troca, por favor, o slide. O Zoom é muito maior. No visual, tu consegue perceber direito a questão da sinalização, os debates. É uma tela, parece, a qual se espelha todos. É muito difícil o Zoom cair, de dar erro de conexão, ele é mais nítido. Já o Meet, constantemente dá queda, da interferência, fica borrada a imagem. Então, às vezes assim eu fico procurando onde que está o intérprete, onde foi, se é a troca do intérprete. Então se perde muito, né? O Zoom não. O Zoom é direto. Então consigo achar muito bem o intérprete, os demais colegas. Vamos trocar o slide. Então, na questão dos textos, né? Questão do PowerPoint, né? Por exemplo, para abrir o PowerPoint, eu quero fazer um movimento, quero deslocar ele, eu posso. Eu posso mexer. Isso é livre. Eu posso colocar em qualquer lugar. Já na questão, assim, do Meet, não. Eu coloco eu não tenho acesso a mexer nas telas. E isso, assim, atrapalha a minha visão, minha experiência de enxergar o intérprete, entendeu? Porque se eu coloco a apresentação, tampa tudo, ele me bloqueia. Eu não consigo mudar, ele se torna confuso. O Zoom, não. Vamos trocar. Passando. Todos, né? Todos os profissionais assim, de ensino, por exemplo, de escola, de associações de ensino, todos precisam não fazer essas pesquisas, né? Qual usar? Qual plataforma vai usar? O Zoom combina com surdo? Pergunte, questione. A grande maioria gostou mais. A grande maioria não gostou do Meet. Então, assim, troque, adapte. Por exemplo, professores de escolas, né? Às vezes não sabem usar qual melhor usar, né? Então é necessário um treino, a prática. O uso dessas tecnologias vai te ajudar a desenvolver cada vez mais. Então, às vezes você vai clicando, vai aprendendo, mas vai trocando até mesmo com o aluno. Daí os dois vão se ajudando nesse processo. Sim, na parte visual, qual que eu acho que combina melhor com o surdo, né? Pelas experiências que eu tenho observado, o Meet, ele combina muito mais com ouvintes. Porque você pode ouvir, né? Não precisa necessariamente ver a pessoa.
não precisa saber onde que está, mas assim, para o surdo é complicado você achar. Os PowerPoint, tu pode estar colocando PowerPoint e estar falando. Então, quanto a isso, não tem problema. Eu percebi que combina mais com os ouvintes. Né? Assim, os surdos, muitos têm usado a questão do celular, né? Os notes, 2 notes, né? Já vi alguns surdos usando 2 notes. Por exemplo, agora, eu estou usando 2 notes para ver bem o intérprete e para ver bem a tela. Então, a grande maioria dos surdos, quando usa o Meet, usa 2 notes. Ou um celular e um note, ou um tablet e um note, ou um note, um tablet e um celular, e assim. Então, ele sempre usa 2 telas para quando vai se usar o Meet. Trocar, Fernando. Vamos. É só um adendo aqui, pessoal. Até eu estou usando só fixada a Kelly. Por causa que se eu colocar a Kelly e mais a apresentação, eu não consigo enxergar a Kelly. Só coloquei só a Kelly. Ver como o Meet é complicado mesmo. Então, continuando, né? O Zoom, ele combina perfeitamente com a comunidade surdo, né? Na questão de uso de PowerPoint, de visualização do intérprete, você pode destacar a pessoa, então ele é muito ótimo, ele é bem melhor para nossas atividades. O Moodle, então o Moodle, eu também já vi em diversas atividades que o pessoal coloca, materiais para algumas atividades, mas às vezes tem problema com a questão do vídeo, ele enfrenta algumas barreiras, porque só pode vídeos de até 25 megabytes, então é meio difícil de você colocar e você tem que buscar links do YouTube para organizar esse material. Então, a maioria eu precisaria de uma memória maior para que se pudesse colocar vídeos com maior capacidade para fazer essas atividades. Então, no ensino superior, a grande maioria usa o Moodle, mas no básico, a gente tem visto que as escolas elas não têm usado essa ferramenta. Então, MConf. Sim, então eu percebi também que o MConf, o intérprete, ele fica um pouco pequeno. Então, por exemplo, quando tem uma palestra, né? Então tem o slide, que fica de um tamanho grande, o intérprete, ele fica numa caixinha muito pequena, fica o palestrante, o intérprete, precisa, parece que, de uma lupa para você conseguir, então dá vontade de abrir a tela para conseguir ver melhor os participantes. Então, o meu sentimento é esse, que o MConf, por causa da questão do intérprete ficar muito pequeno, ele é meio complicado. Então, eu precisava ser um pouco maior o intérprete para a gente poder enxergar. Então, falando do Classroom, então eu percebi que muitos profissionais da educação e de outras instituições ainda não conheciam o Classroom. E agora a gente está começando a se familiarizar, treinar, aprender como é que a gente pode organizar uma aula dentro do Classroom. Então, a gente está num desenvolvimento. Então, a gente não conhece todos os pontos do uso do Classroom. Então, pode ser que para alguns seja difícil e estão aprendendo. Então, tem mais pessoas que estão usando essa ferramenta. Então, o WhatsApp também é uma ferramenta muito fácil para os surdos, porque é muito rápido. Você rapidamente entra em contato com ele. Por exemplo, o notebook, para você abrir, você pega e faz uma chamada direta, é muito mais fácil para você explicar, mostrar a informação que está sendo passada no computador, e o aluno ele consegue aprender de maneira mais rápida. Então, vocês perceberam que o celular, ele não é o perfeito, mas, por exemplo, muitas pessoas sinalizando no celular, será que é possível? Então, a gente não consegue, porque aí fica vários quadrinhos pequenos. Como é que tu vai identificar várias pessoas no celular? Então, para o celular também é complicado. Então, é preciso que haja uma tela maior para que haja o aprendizagem. Então, vamos trocar para o próximo slide? Já está concluindo. Então, muito obrigado a todos.
Professora Kelly, muito obrigada. Deixa eu colocar aqui para ela me enxergar. Professora Kelly, muito obrigada. Eu achei maravilhoso. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se ela me enxerga. Obrigada pela participação. Nós estávamos conversando ali no chat, enquanto tu falava, o quanto é importante a gente saber os tipos de aplicativos que fica melhor e mais acessível para o surdo, né? Porque uma vez até o Fernando, o nosso colega, ele comentou comigo que o melhor era o Zoom, mas eu não entendi o porquê. Eu achei que era melhor porque era melhor, sei lá, né? Por uma questão de gosto, e, né? Muito obrigada mesmo, assim, pela participação, foi muito esclarecedor. Eu vou colocar aqui 2 perguntas que nós tivemos no chat. Se por acaso eu faltei alguma, que eu estava acompanhando ali, mas se eu falei alguma, vocês me chamem, por favor. A primeira pergunta é para a Aline. Eu vou ir pela ordem aqui que a gente recebeu. O Giancarlo Bueno de Oliveira pediu para a Aline explicar um pouco mais sobre o que é esse desenho universal. Ele perguntou assim, Aline. Ótimo. Então, Jean, a ideia do desenho universal, né, é que a gente possa, na hora de pensar num produto, né, pensar num serviço, que a gente já projete esse produto de uma forma que ele possa atender as pessoas na sua diversidade, né? Então, que contemple o surdo, né? A pessoa com deficiência visual, a pessoa com nanismo. Então, é essa a ideia, que a gente possa já conceber algum produto e não adaptar, né? A gente não deve evitar fazer produtos exclusivos, né? A gente tem que tornar, né, todos os produtos acessíveis, né? Até super interessante a fala da professora Kelly, né? Dados importantíssimos para esse momento. Então, ela está apontando algumas ferramentas que daqui a pouco atendem um determinado público, né? Melhor e outro não, né? Então, essa é a ideia por trás do desenho universal, atender o maior número de pessoas, né, na sua diversidade, na diversidade humana. Não sei se te respondi. Aline, muito obrigada. Ele não respondeu ainda, mas sim, ele acabou de responder que sim. Tá ótimo. Que bom. Não, e a outra pergunta que gerou uma discussão ali no chat foi para a professora Kelly a respeito do Zoom. Qual o real motivo que o Zoom é considerado melhor para o surdo? Porque a gente consegue controlar melhor as telas? A Amanda perguntou à professora Kelly. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, muito obrigada sim, pela oportunidade. A professora Claudete me informou desse trabalho que vocês iam fazer nessa tarde. Achei bárbaro, assim, as discussões muitíssimo pertinentes. Desculpa, mas eu estava me referindo à professora Kelly Krause. A pergunta para palestrante, desculpa. Tudo bem. O Zoom é melhor por quê? Porque para os surdos, né, eles conseguem ter uma melhor imagem. O intérprete também, ele consegue ficar disponível para os surdos, para que haja um diálogo. Não há problemas de comunicação. E também não é muito difícil de que a imagem trave, que ela corte. Geralmente ela roda bem, com melhor qualidade, e a sinalização ela fica mais lisa. Então, você basta baixar o aplicativo e você vai lá e você consegue acessar e usar plenamente. Também, por exemplo, quando a gente abre lá, a gente percebe, né, que tem vários quadrinhos
Já no Zoom, o visual, as atividades que você quer, do jeito que você quer, você consegue. Por exemplo, você pode abrir direto para quem está no quadro principal e você pode não prestar atenção nos quadrinhos menores e dar atenção ao palestrante. Mas e se você desejar ver mais informações, você também pode mudar o visual para que haja os quadros, né? A gente pode ver o texto junto com a sinalização. Então, você pode ir mudando, né, e determinando qual quadro que vai ficar melhor ao ser destacado. Então, visualmente, ele combina muito mais com os surdos por esse motivo. Certo, professora Kelly, muito obrigada. Então, pessoal, não sei se alguém mais tem alguma pergunta para as nossas palestrantes. Eu gostaria apenas de fazer um comunicado. Eu peço desculpas, eu tive que restringir as entradas na nossa reunião, nessa nossa live, pelos fatos ocorridos no início, né? E eu vou abrir um chamado na assessoria de comunicação da Unipampa, pedindo desculpas e esclarecendo os fatos, os motivos que nos levaram a restringir esse acesso. E nós vamos buscar alternativas para que isso não ocorra novamente. Eu agradeço a compreensão de todos, agradeço mesmo, e me despeço, então. Não sei se alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa. Só agradecer, Débora, agradecer também pela pesquisa da professora Kelly, nossa, fantástica, já fiz várias anotações, assim, e é isso que a gente precisa, né, para que a gente possa ir melhorando, aprimorando, e quem vai nos dizer isso são os usuários, né, não é eu aqui falando, né, então super importante, muito obrigada. É bem isso mesmo, né? Essas necessidades têm que vir da pessoa, né? E passar para nós, para que nós possamos cada vez mais trabalhar para colaborar com a inclusão, né? Eu agradeço, professora, agradeço a Aline, agradeço a Adriana Lara, agradeço a todos os participantes, aos meus colegas Lucas, o Fernando, que estão traduzindo, a Deise, que se preocupou com a apresentação da professora Kelly. Nós somos uma equipe bem boa. Agradeço o Giovanni e Elimara, que estão presentes aqui também da ADAF, e todos os colegas da Caiane também, todos os colegas da ADAF que estão presentes, e todos que puderam disponibilizar um pouco do tempo de vocês para adquirir um pouco mais de conhecimento a respeito da inclusão, e nós ficamos à disposição, ficaremos à disposição qualquer coisa, e espero que em breve façamos outras lives, né, pessoal? Quem quiser enviar algum e-mail, alguma sugestão, eu vou deixar no chat ali, é nina@unipampa.edu.br. Tá? Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigado a todos.